eu vou te contar um segredo. O que a mídia não está dizendo para você e o que a STF não quer que você saiba sobre essas mensagens vazadas do Mauro Cid. Nessa análise, eu vou mostrar para você duas coisas. Primeiro, qual que é a nova narrativa da grande mídia que incorpora a narrativa da PF, da PGR, do STF sobre as mensagens vazadas de Mauro Cid. E, em segundo lugar, eu vou mostrar para você por que essa narrativa esconde um segredo que o STF não quer que você saiba e que pode mudar todo o julgamento da ação do golpe. Bora então direto ao primeiro ponto para entender essa nova narrativa. Qual que é ela? Gente, a nova narrativa é o seguinte. Como eles não conseguem negar as provas apresentadas pela revista Veja, que mostram que o Mauro Cid mentiu no acordo, mentiu no interrogatório e ainda violou as medidas cautelares impostas pelo Moraes ao vazar detalhes da sua delação por meio do Instagram da sua esposa, aí a PF, a PGR, o STF passaram a dizer na imprensa inteira que uma eventual anulação do acordo de colaboração do Mauro Cid não vai comprometer as provas colhidas da investigação e que tudo continuaria do jeito que está. Ou seja, na verdade, quem se prejudicaria mesmo com tudo isso seria o próprio Mauro Cid, que perderia todos os benefícios do acordo, poderia voltar até para a prisão, ter os seus bens bloqueados, amargurar a mesma condenação alta dos mais réus, mas só ele que seria punido. O Cid seria punido, mas tudo que o Cid falou contra os demais réus, todas as provas, seriam integralmente mantidas. Ou seja, basicamente, o que eles estão dizendo, o que eles querem que você acredite, é que se a delação do Cid cair, só quem se ferra é o próprio Cid, e que nada mais muda nesse processo. Mas isso, será que bate com a realidade? Será que essa nova narrativa aí do STF, incorporada aí pela grande mídia, é verdadeira? Eu vou mostrar para você que não, examinando com você 3 situações ou encaminhamentos possíveis a partir do vazamento das mensagens do Cid, e um deles se aplica a qualquer cenário. Bora lá então. Em primeiro lugar, o STF e a PGR eles podem rescindir o acordo do Mauro Cid por conta de um descumprimento do colaborador. É como, gente, a rescisão aqui de um contrato de aluguel, que mantém válido tudo o que aconteceu até agora, todos os pagamentos do aluguéis. Nesse caso de rescisão, as provas continuam válidas, porque o acordo lá atrás continua válido. Mas é claro que as provas vão perder o valor probatório, porque elas têm que ser confrontadas com as novas informações que vieram à tona. Mas o ponto central aqui é, o acordo, o contrato, ele é reconhecido como válido até o momento da rescisão. Então, tudo que foi feito nesse entretempo, desde a assinatura do acordo até agora a rescisão, tudo que aconteceu nesse meio tempo é considerado como válido. Contudo, a força probatória do que ele disse que deve ser confrontada com as novas informações que vieram à tona. Uma coisa é um colaborador, é claro, que disse tudo 100% verdadeiro no seu acordo, que entrega várias provas de corroboração ou que confirmam o que ele disse, e ainda tudo que ele diz bate com o que é encontrado durante a investigação. Uma outra coisa é um colaborador que mente desde o começo, omite fatos, muda versões várias vezes e não entrega praticamente nada em termos de prova de confirmação ou corroboração. Bora lembrar aqui da fala do ministro Fux, de que as 9 delações do Cid equivalem a nenhuma delação, referindo-se à constante mudança de versões dele, ou seja, essas provas continuam válidas, mas elas diminuem o valor, perdem o valor para provar, para tentar provar a culpa dos réus, para tentar provar os crimes, elas perdem o seu valor para tentar provar a culpa das pessoas delatadas. Vamos agora para o segundo ponto, segunda possibilidade. Tem um segundo cenário, um segundo caminho possível, que é o acordo ser anulado. Então não é você rescindir agora, não, é o acordo lá atrás, ele ser anulado por um vício de origem, que no caso seria a ausência da voluntariedade no acordo de colaboração por parte do Mauro Cid. E a voluntariedade, ao assinar um acordo, é um requisito legal do acordo. Nesse caso, veja, o problema não está no descumprimento posterior dos termos do acordo, do que foi ajustado. Não. Agora a gente está falando de um problema lá da origem. É o contrato de colaboração em si que não para em pé, porque a pessoa não fez o contrato de livre e espontânea vontade. Caso o acordo tenha sido feito como indicam as mensagens, que não foi de livre e espontânea vontade, mas sim debaixo de pressão, de coação, de chantagem, de tortura, isso coloca então em questão o acordo lá na sua origem. Aí as mensagens que vieram à tona, tanto o áudio que veio à tona, como aquelas mensagens todas do Instagram, estão indicando isso. Mas esse Supremo, gente, vamos ser francos, vamos ser pé no chão, esse Supremo não vai reconhecer isso. Isso dependeria aí de uma outra composição do Supremo e uma outra conjuntura política.
Mas se isso acontecer, então o acordo lá atrás ele vai ser anulado por um vício de vontade, por uma coação, que é uma ilegalidade, uma atividade ilícita do Estado. E aí não só o acordo é anulado, como também todas as provas decorrentes do acordo são anuladas, por conta de uma regra do direito que chama de frutos da árvore envenenada. Quando uma determinada ação ilícita do Estado é a origem de uma investigação, de um processo, de uma ação, aí todos os procedimentos e ações decorrentes daquela atividade ilícita se tornam contaminados ou envenenados. Então, gente, nesse caso, nesse cenário, a anulação da delação do CID lá de trás, do acordo em si por falta de voluntariedade, anula tudo. Todos os depoimentos, todas as buscas e apreensões recorrentes, todas as quebras de sigilo, tudo. É uma bomba atômica aí. E bora agora ver a terceira situação possível. Mas vocês entenderam a diferença entre as duas, né? Primeira situação que eu expliquei para vocês, rescisão do acordo. O que acontece? O acordo é válido, mas você rescinde por causa de descumprimento dos seus termos. Aí todas as provas permanecem válidas e o que pode variar é a força da prova diante das novas informações que vieram à tona. Agora eu falei de uma segunda situação, eu acabei de falar para vocês. É a situação em que não é uma rescisão, mas é uma anulação do próprio acordo lá atrás por falta de voluntariedade. Nesse caso, cai o acordo e cai tudo que é decorrente. Vamos agora para o terceiro cenário. Em terceiro lugar, o STF ainda tem uma terceira opção, que é considerar o acordo válido, caso o Mauro Cid tenha feito o acordo de livre e espontânea vontade, contudo pode decidir anular um ou outro termo de depoimento por considerar que alguns especificamente foram obtidos por meio de coação. E aí esses depoimentos específicos são derrubados individualmente. Eu acho essa opção menos provável, mas ainda assim é possível. Mas percebam aqui em tudo isso que eu falei, uma coisa super importante que vale para as três hipóteses, para os três cenários que eu coloquei para vocês. O que é, Deltan? Nas três situações ou possibilidades que eu trouxe, existe uma questão presente e inafastável, gente, que é o fato de que as mensagens vazadas, elas enfraquecem o valor dos depoimentos do Mauro Cid. E isso tem sim, ou melhor, isso deve ter impacto profundo na ação penal, que vai para além do Mauro Cid e que pode beneficiar sim o Bolsonaro e os demais réus. Vejam, o valor probatório do depoimento de um colaborador, de um delator, sempre é relativo. Por quê? Porque ele pode estar delatando só para levar a própria pele e jogando a culpa nos outros. Então o valor do depoimento sempre é relativo, sempre é enfraquecido. Mas, depois dessas mensagens virem à tona, aí sim, parece a mim que viraram nada. E na Lava Jato, a gente sempre tomou isso em conta. O valor do depoimento do delator é sempre relativo. Por isso que precisava de prova de colaboração. Precisava ir buscar documentos de contas do exterior para mostrar a propina entrando, saindo e por aí vai. Então agora, o depoimento do Cid dado não tem como dar valor mais. Deixa eu resumir para vocês o que eu disse. A narrativa da mídia supremista é que com tudo que veio à tona, só quem perde, veja bem, é Mauro Cid. Mas nisso não é verdade. O valor da prova cai lá embaixo. E mais, uma justiça séria, além de cair o valor da prova, analisaria ainda anular todo o acordo ou depoimentos específicos. Isso está te ajudando a entender? Olha, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E se está ajudando você a entender, senta o dedo no like para mais gente entender e saber o que a grande mídia não vai te contar. E agora, todas essas possibilidades que o STF não quer que você saiba, que a grande mídia não está divulgando e que você só vai encontrar em jornais como a Gazeta do Povo, dependem, como sempre, de uma conjuntura política favorável. Porque o STF não vai avaliar o que é mais certo ou mais justo, mas o que lhe convém. Então, uma anulação do acordo, por exemplo, depende de ter uma direita de volta no poder em 2026 e de uma nova composição do Supremo e até do Senado, né? Do jeito que tá, gente, com esse Supremo aí, a lei não vale mais nada. Eles querem condenar e pronto. Conta aí para mim sua opinião. Você acredita que a delação do Cid ainda vai ser anulada, ainda que no futuro, daqui a 2, 3 anos? Conta aí para mim nos comentários.